Pronto, tá gravando. Então, gente, a aula de hoje, a gente está começando o terceiro bimestre, tá certo? No caso, quem já fez tudo, se você já respondeu tudo e não tiver marcado como concluído, é só marcar lá como concluído, tá certo? Então, a gente está começando o terceiro bimestre agora, e a gente vai ver medidas e modelos. Esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Então, a gente vai aprender o que é grandeza, né? A gente vai aprender um pouco sobre elas. Grandeza, a gente diz que é um atributo ou característica, né? De algo no universo físico que a gente pode medir, de alguma forma. Isso é a definição de grandeza física, né? Que a gente usa lá na disciplina de física. Então, basicamente, é qualquer coisa que a gente consegue mensurar, que a gente consegue medir. Por exemplo, o comprimento do seu cabelo. Você consegue medir? Consegue. Então, o comprimento é uma grandeza. O amor que você sente pela sua mãe, você consegue medir? Não consegue. Então, isso não é uma grandeza física. Vocês conseguem entender a diferença? O comprimento de algo a gente mede. A massa de alguma coisa a gente consegue medir. A gente consegue medir o volume, a gente consegue medir a densidade, a gente consegue medir a velocidade. Então, essas coisas são grandezas físicas, certo? São grandezas. Porque a gente consegue medir com instrumentos, certo? Agora, por exemplo, sentimentos e coisas no geral, assim, que são abstratos, a gente não consegue ter uma medição daquilo. Então, a gente consegue até quantizar, tipo, amo muito alguém, ou eu detesto aquela pessoa mais que tudo. A gente consegue fazer, assim, esse tipo de coisa, mas a gente não consegue medir. Então, existe a diferença. Quando faço aqueles questionários, eu coloco o comentário feito e depois, tudo bem, dá certo também. Então, vocês conseguem entender o que é uma grandeza? Como sendo tudo aquilo que a gente consegue medir? Beleza. Então, essas são o que a gente chama, né, de 7 grandezas bases, porque é a partir dela que todas as outras são construídas, certo? A gente tem o comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. A gente tem essas 7 grandezas bases, certo? E aí na frente vai ter a unidade delas e o símbolo dessa unidade. A unidade é aquilo que a gente mensura, tá certo? Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, se eu colocar isso aqui para vocês, esse número, 62. Vocês conseguem dizer para mim do que a gente está falando? Do que eu estou falando? 62 o quê? Vocês conseguem? Não, né? Pode ser 62 pedras, 62 carros, 62 bonés. Pode ser exatamente qualquer coisa quando a gente coloca um número. Agora, a unidade, ela existe para dar sentido a esse número. Se eu colocar aqui 62 kg, ou seja, é o símbolo da unidade quilograma. E o quilograma sempre vai estar associado à massa de alguma coisa. Então, a unidade dá sentido a esse número, certo? Grandeza, isso. Exatamente, Gabriel Crispim. Aqui em Química, a gente não vai trabalhar essas duas grandezas, tá certo? Mas em Física, com certeza, vocês já devem estar vendo as grandezas vetoriais, aprendendo vetores, essas coisas todas, né? Então, ó, é muito importante vocês aprenderem a reconhecer essas unidades, certo? O metro, ele vai estar sempre associado ao comprimento. O quilograma, kg, né, sempre vai estar associado à massa de algo.
Segundo, S minúsculo, ao tempo. Ampere, o A maiúsculo, sempre vai estar associado à corrente elétrica. Kelvin, K maiúsculo, a temperatura, o mol, se escreve mol também o símbolo, e ele está associado à quantidade de matéria. A gente vai ver bastante isso daqui a pouco, nas próximas aulas. Aí a gente tem o candela, que o símbolozinho é CD, que vai ser a unidade de intensidade luminosa. Não entendi, Ariasmar. Ele está dizendo que a gente só está tendo aula porque a gente não está absorvendo conhecimento nenhum com aquela aula do professor. Ah, entendi. É triste, professora, para chorar, viu? É mesmo É. complicado. Então, ó, a gente tem sempre a unidade sempre associada a essa grandeza específica. E é muito importante vocês começarem a aprender essas unidades, principalmente as unidades do sistema que a gente chama o sistema MKS, que é esse aqui, ó. MKS, de massa, comprimento e tempo. Que ele, o sistema SI, né, que a gente conhece bastante, vocês vão usar com muita frequência, o sistema internacional, ele deriva desse sistema MKS de unidades. A gente só vai acrescentar aqui na química o mol, que está associado à quantidade de matéria, né, que a gente vai usar muito, 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 muito. Peraí. Aqui, isso aqui a gente vai usar bastante em notação científica, gente. Vocês aprenderam notação científica na aula de física já? Sim. Sim? Ah, então tá ótimo. A gente não vai nem trabalhar nisso com muita. A gente tem os. Gente, chegando gente aqui, peraí. A gente tem os prefixos, né? Tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, tetra, esse negócio todo aí. A gente tem os símbolos e as potências e o valor associado. Porque, gente, na química a gente trabalha com números muito grandes ou números muito pequenos. Na ciência em geral, né? E física também, a gente trabalha com números muito grandes, muito pequenos. Então a gente precisa aprender a usar essas potências de base 10 e os prefixos para a gente poder facilitar a nossa vida na hora de fazer conta, né, gente? Eu coloquei o prefixo assim com um tracinho, porque ele vem sempre grudado na unidade. Por exemplo, no ramo da informática é como a gente usar gigabytes, terabytes, porque bytes vai ser aquela unidade, né? De memória. A gente tem, por exemplo, o centímetro. Aqui, centi, o símbolozinho do centi é o C minúsculo, e o M, que é o símbolozinho de metro. Então, é o centi, tracinho, unidade, metro. Então, quer dizer que a gente tem 0,01 de 1 metro. Vocês estão entendendo? Mais ou menos. Aham. Então, é assim, eu, pelo menos na minha cabeça, eu nunca falo corretamente as unidades, porque eu sempre falo prefixo separado. Por exemplo, quando eu vou falar quilômetro, eu sempre falo quilômetro, para eu lembrar, porque minha cabeça funciona esquisito, sabe? Minha cabeça funciona esquisito. Então, eu preciso fazer essas associações, porque senão eu esqueço. Como faz as conversões, sabe? Enfim, particularidades da cabeça de uma quase louca. Então, eu uso tipo quilômetro, centímetro. Aí eu consigo fazer as conversões mais fáceis na minha cabeça, eu consigo entender, sabe? Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer as conversões dessas unidades, certo? E aprender com os erros de medidas, porque em química a gente também tem a parte de prática laboratorial,
Então, vocês precisam saber algumas coisas nesse sentido, né? Então, os erros nas medidas, a gente tem 3 possíveis erros. A gente tem o erro de instrumento, o erro de método e o erro do observador. Então, qual a diferença, assim? Por exemplo, o erro, quando ela vem do instrumento, geralmente acontece quando o instrumento ele está com a marcação errada mesmo. Porque quando a gente pega, às vezes... Isso aqui é meu copo, eu bebo água, mas vocês vão fingir. Sabe aqueles copinhos que tem as marcações, assim? Aí, às vezes, quando ele não é muito, uma qualidade muito boa, ele vem com a impressão torta, ou então um vem diferente do outro. Então, a gente tem aí o erro que vem, que a fonte desse erro vai ser o instrumento que você está usando para medida. Tem as réguas também, que às vezes vem com a impressão errada. Se vocês costumam usar trena, na minha casa eu uso bastante trena. Minha mãe tem aquelas fitas de costureira, tem uma costureira, então ela tem várias, um monte. E engraçadamente, várias delas são diferentes. Tipo, uma começa bem rentezinha do um, outras começa muito afastado, tem um espação de diferença. Em a trena acontece com bastante frequência isso também. Então, você usar 3 trenas diferentes para medir alguma coisa, você vai ter 3 medidas diferentes. É por isso que os engenheiros, eles costumam cortar tudo em 2 centímetros. Corta tudo no 2 centímetros, corta a trena, porque toda aquela medida que ele coloca 2 centímetros a mais do pedaço que ele cortou, né? Porque cada trena que você compra, ela começa num lugarzinho diferente da fita. Então, isso é um jeito de você burlar esse erro que vem do instrumento, certo? Então, tem o erro de método, quando você escolhe o instrumento errado para medir alguma coisa. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, gente, que eu fico tentando achar essa régua. Eu vou pegar minha régua aqui. Se você pegar essa régua toda maravilhosa, limpinha, que vocês podem ver aqui, né? Se você pegar uma régua dessa para medir uma caneta, o comprimento dessa caneta, você acha que vai dar uma precisão razoável, né? Vai que dá uma precisão razoável. Mas e se eu pegar essa caneta, essa mesma régua, para medir a espessura desse bloquinho aqui de post-it? Você acha que vai ser preciso? Já nem tanto. Eu precisaria de um instrumento que tivesse a medição menorzinha, entendeu? Então, quando a gente escolhe um instrumento errado para fazer uma medição, a gente vai estar cometendo um erro de método, certo? E tem também o erro que vem do observador, que quando o observador é zaronho, ele olha errado. Ele mede errado, ele posiciona o objeto no local errado, então ele só está olhando com a visão num ângulo diferente. Isso acontece. Ups, desculpa. Isso acontece bastante em química, quando a gente está no laboratório. A gente tem aí esses instrumentos. Se a gente for medir o volume de. Deixa eu pensar. Se a gente for medir o volume de 50 ml de água, qual vocês acham que seria o instrumento mais apropriado para medição de volume? Vocês têm uma ideia? Olhando aí essas 5 opções? O Becker? O Becker? Todos vocês acham que para a gente medir 50 ml de água, o mais indicado seria o Becker? Sim. Sim. Mas veja só. Aqui a gente tem o balão volumétrico, que é esse primeiro aqui. Deixa eu botar no laserzinho. A gente tem um balão volumétrico e ele tem esse modelo aqui, tem 250 ml. Então, como é que a gente usa o balão volumétrico? Tá vendo esse risquinho aqui? Vocês conseguem ver? Tem um risquinho branquinho aqui. Nessa exata marcação, ele tem 250 ml. Então, para a gente medir só 50, esse balão volumétrico não seria adequado, porque a gente não, daqui para baixo, a gente não ia saber aonde é os 50 ml. Aqui nesse Becker, por exemplo, ele tem, aqui a marcação menor que ele tem é de 100 ml. Para você marcar 50, você teria que, vamos dizer assim,
prever aonde seria metade dessa medição. Quando você vai medir pequenos volumes de líquidos, o ideal é você escolher sempre o instrumento mais fino que tiver à sua disposição. Nesse caso, o ideal seria a bureta. Quanto mais fino for, mais preciso vai ser a sua medida, certo? Então, agora, se você fosse colocar 1 litro de água, 1 litro de água já é muita água, já não seria adequado você usar a bureta, que é sempre para medidas pequenininhas, ou a proveta também, que é sempre 100 ml, 150 ml, pouquinho. Então, o ideal seria você usar o Becker, ou você usar o Erlenmeyer, certo? Esse nome eu acho tão chique, Erlenmeyer. Gosto de falar só porque eu acho chique. Mas eu nunca me lembro como é que escreve, eu sempre preciso colar. Então, gente, a medição, quando a gente começar, vocês vão voltar, né, lá no dia 8 para a escola. Então, quando a gente começar a ter prática laboratorial, a gente vai usar bastante esses instrumentos. Então, vocês precisam ter essa noção de não errar o método, procurar sempre escolher aquele instrumento que vai se adequar melhor aquilo que você está querendo medir, né, a sua medição. E você, como observador, você precisa observar a sua medida sempre no nível do instrumento. Por exemplo, se você segurar ele com a mão, você pode segurar ele torto e ter uma medição equivocada. Então, o ideal é você sempre coloca ele na bancada, certo? Apoia ele na bancada, que é reta. Você se abaixa na bancada e olha frente a frente a sua medida, para você não errar na medição. Mas, claro, isso quando a gente for no laboratório, eu vou ensinar para vocês todas essas técnicas de medição, a diferença de precisão e exatidão e essas coisas todas. Mas vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer? Diz aí. Sim, sim, sim. Sim, Gabriel, dia 8 volta. Então, agora que a gente aprendeu, né, que são as grandezas, bases, né, aquelas 7, a gente viu também os prefixos, ou seja, a gente viu que tem uma diferença aí quando a gente vai representar um número. A gente viu que existe alguns alguns erros de medidas e tudo mais, que nas próximas aulas a gente vai fazer alguns cálculos de erro, a gente vai aprender a fazer também técnicas de arredondamento das nossas medidas, que isso vai ser super importante quando a gente estiver na parte prática, né, laboratorial da química. E agora a gente vai aprender a converter algumas unidades. Deixa eu só olhar a hora para... Essa aula é até 3h50, né? Tá bom. Então, vamos lá. Então, deixa eu ler aqui o que está escrito, só para ficar bem oficial. A conversão de unidades na física permite transformar as formas de representação de uma grandeza de acordo com a sua necessidade. Eu escrevi física aqui, gente, me perdoe, foi... porque eu sou formada em física, né, gente? Mas eu devia ter escrito química, tá bom? Vocês me perdoem. Então, é comum, ao resolvermos algum exercício, que seja necessário realizar algumas conversões para que as unidades informadas sejam compatíveis entre si. Gente, isso é muito importante. Eu vou até deixar grifado para quando vocês forem olhar lá. Então, é necessário para que as unidades informadas sejam compatíveis entre si. Isso é muito importante, certo? Dessa forma, conhecer as regras de conversão entre unidades é fundamental para desenvolvermos corretamente exercícios. Então, aqui, ó, a gente vai aprender a converter medidas de comprimento. Então, aqui, lá naquela tabelinha, lembra que a gente viu todos esses prefixos? O quilo, o hecto, o deca, certo? A gente viu todos esses prefixos. Então, ó, se você tem uma medida em quilômetro e você quer para o hectômetro, você vai fazer a multiplicação, certo? Sempre
de 10 em 10. Multiplica por 10. Se você tiver em hectômetro, para decâmetro, você multiplica por 10. Você multiplica por 10 para metro, multiplica por 10 para decímetro, para centímetro e para milímetro. Certo? Sempre de 10 em 10. E o contrário, se você tiver daqui do fim da tabela para frente, você divide por 10. Isso aqui, gente, é aquelas tabelinhas que geralmente se usa em geografia, quando está estudando escalas e tudo mais. Eu não gosto muito dela, porque para mim isso aqui precisa ser meio decorado, sabe? Como eu disse, minha cabeça funciona um pouco diferente. Então, essas coisas de decorar, memorizar comigo é perdido, porque eu simplesmente não lembro de nada depois. Eu esqueço tudo. Então, usando isso, essa técnica, a gente vai fazer essas conversões aqui, ó. Faça as conversões que se pede abaixo. A gente vai converter 62,4 centímetros para o decâmetro. Veja só. A gente está em centímetro e ele quer que a gente converta para decâmetro. Tá certo? Decâmetro. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o valor que ele deu para a gente e contar aqui. 1, 2, 3. Então, tem 3, né? 1 e 3 zeros na frente. 1, 2, 3. Então, a gente vai dividir por 1000. Porque tem 3 casinhas para a gente pular. Vocês estão entendendo? A gente vai ter que fazer aqui. Então, ó, eu vou pegar o meu 62,4 centímetros e vou dividir por 1000. Isso vai dar 0,0. Ops. Ficou estranho isso aqui. Aí, agora, eu vou ter essa medida, certo? Eu vou pular essa parte, porque a gente já está bem avançado na hora, e eu quero ensinar para vocês a análise dimensional, que é a que funciona em todos os casos, certo? Que você não precisa memorizar nada, você só precisa saber a relação entre as unidades, certo? Por exemplo, aí a gente vai usar, a gente quer converter 2 horas para minutos. Então, veja só como a análise dimensional funciona. A gente tem 2 horas. Vocês sabem qual é a relação de hora para minuto? Me digam aí. Quantos minutos tem em 1 hora? 60. Isso. Então, a gente quer tirar esse H daqui, que representa a hora, e a gente quer colocar 1 minuto, não é isso? Converte sair de hora e ir até minutos. Então, o que a gente faz? Eu preciso de uma relação que me deixe com minutos aqui na minha unidade e coloque hora aqui embaixo para eu poder cancelar os dois. Estão entendendo? Para eu ficar só com minutos. Então, eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos, não é? Então, é só a gente fazer todas essas continhas que aparecem aqui na frente. 2 vezes 60 dá 120. E aqui, 120 dividido por 1 aqui embaixo, dá 120, né? Não muda nada, então eu coloco a unidade que sobrou. Tá vendo? Eu cancelei a unidade que eu não queria e deixei somente aquela que eu queria como resultado. Então, 2 horas é igual a 120 minutos. Eu coloquei aqui vários exemplos que era para a gente responder, porém não vai dar tempo, certo? Eu vou fazer só o primeiro e a gente continua essa aula na próxima quarta-feira, tá certo? Então, ó, 45 minutos em segundos. Então, qual é a relação? Eu preciso de uma relação
que deixe o minuto aqui embaixo, para eu poder cancelar os dois, e eu deixo o segundo aqui em cima, que é a que eu quero, né? Então, como é que eu vou colocar aí nessa relação? Me digam aí. Alguém sabe dizer? A gente vai colocar aqui a relação entre 1 minuto e segundos. Então, em 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Então, a gente faz 45 vezes 60. Vou fazer aqui 45 vezes 60. Isso vai dar 2.700. 2.700 dividido por 1, como só tem um aqui embaixo, então a gente não precisa fazer nada. E o resultado vai estar já em segundos, tá vendo? Então, 45 minutos é igual a 2.700 segundos. Esse assunto é de ensino fundamental mesmo, gente. Tá certo? Porém, a gente precisa retomar, porque a gente nem todo mundo viu, né? E muitas pessoas, como já viram faz tempo, esquecem. Então, a gente precisa fazer essa retomada para conseguir avançar no nosso conteúdo. Eu vou parar aqui, né? Para eu poder colocar a lista de frequência, para eu interromper aqui a apresentação. E poder interromper a gravação, para eu lançar.